Amigos e amigas do Estratégia, o nosso último informativo de 2019 foi o informativo 963. Vamos estudá-lo neste exato momento. Então, a primeira jurisprudência que nos cabe aqui revisar é sobre o homicídio qualificado e policial rodoviário federal. Competência, que é a questão. Olha só, a competência da Justiça Federal pressupõe a demonstração concreta das situações veiculadas no artigo 109 da Constituição Federal. A mera condição de servidor público não basta para atraí-la, na medida que o interesse da União há de sobressair das funções institucionais, mas não da pessoa do paciente. Qual era a situação, Fátima? Nós já estudamos isso quando falamos por crime cometido por deputado federal não vinculado às funções do exercício do cargo que ele vinha atuando. Então, nesse caso, o STF já decidiu que não haveria atração da competência da Justiça Federal e que o caso seria julgado pela Justiça Estadual, não havendo bem interesse da União em jogo. O mesmo caso aconteceu aqui. A situação fática é a seguinte: o Pedro, um policial rodoviário federal, estava em deslocamento em seu automóvel particular de sua casa para o trabalho. E ao ingressar em um cruzamento, uma caminhonete, desrespeitando a sinalização, cruzou lá o semáforo ou cruzou a preferencial, passou em alta velocidade, não bastasse isso, por pouco não colidindo, não abalroando aí o veículo do Pedro. Indignado, Pedro foi atrás e iniciou uma discussão com o motorista da caminhonete, que parecia embriagado. O negócio esquentou e Pedro sacou sua arma e disparou. Por esses fatos, ele foi denunciado na Justiça Estadual por homicídio qualificado. E a defesa de Pedro sustentou que deve ser considerado em efetivo exercício o servidor que se encontra em deslocamento no trajeto de sua residência para o local de trabalho, pelo que a competência seria da Justiça Federal. Então, aqui o artigo 109 da Constituição, no seu inciso 4º, refere que cabe à Justiça Federal processar e julgar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Então aqui ficou bem claro que eu tenho que ter um bem interesse ou serviço da União em jogo para ir a competência da Justiça Federal, não sendo esse o caso, a competência é remanescente e caberá o julgamento da questão à Justiça Estadual. Foi o caso aqui. Então, de quem é a competência para julgar esse fato? A competência da Justiça Estadual. O colegiado do STF entendeu que o fato em análise não tem vinculação com o ofício de policial rodoviário federal. Então, a mera condição de servidor público não basta para atrair a competência da Justiça Federal, na medida em que o interesse da União há de sobressair das funções institucionais. E aqui, no caso, não há que falar que o Pedro estava em exercício. Por quê? O mero recebimento de auxílio transporte mostra-se neutro no caso, considerando a competência da Justiça Federal não é o suficiente para atraí-la. Então, embora as infrações tenham sido cometidas no deslocamento até o trabalho, essas não guardam qualquer vinculação com o exercício das funções de policial rodoviário federal. Inclusive no julgamento do caso aí, o Pedro continuava alegando, dizendo: olha, mas eu prendi em flagrante, é a minha obrigação prender em flagrante, eu tenho essa obrigação legal, esse dever legal. E aí o STF ainda assim entendeu e na análise do mais do fato disse: olha, mas você só soube que o sujeito estava em tese embriagado e só foi supostamente vítima de desacato após proceder uma abordagem desse sujeito, sendo que não tem relação com as suas funções, aquele fato em específico. Ao que parece, você estava atuando como um cidadão comum que ficou indignado por ter sido quase abalroado pelo veículo em alta velocidade, desrespeitando a sinalização, e só quando você procedeu à abordagem é que você descobriu que o sujeito estaria em tese embriagado e que teria ainda te desacatado. Então isso foi a posterior, essa prisão em flagrante que poderia ter ocorrido não fosse o Pedro ter sacado sua arma e disparado ela contra o sujeito. Ele alega ali que ele ficou receoso pela sua integridade
pessoal e patrimonial, porque o sujeito estava bem agressivo, mas ao que, pelo menos ao que desse início se observa, e tanto que foi o teor da denúncia do Ministério Público, é de que o Pedro agiu de maneira totalmente desarrazoada e por isso cometeu um homicídio qualificado aí por motivo fútil. Então, e ainda com recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, essa é a análise, o resultado final aqui é de que para que seja atraída a competência da Justiça Federal, eu tenho de ter envolvido um bem, um interesse ou um serviço da União. A mera condição de servidor público federal não atrairá a competência da Justiça Federal para julgamento das questões. Segundo a jurisprudência de hoje, arquivamento de procedimento investigatório criminal, ou seja, o PIC, e submissão ao Poder Judiciário. O arquivamento do PIC, que é promovido pelo PGJ nos casos de competência originária, nos casos de atribuição do próprio PGJ, não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário. Olha a seguinte situação fática aqui, o Procurador-Geral de Justiça iniciará um procedimento de investigação criminal, ou seja, um PIC, para apurar eventual prática de crime por um promotor de justiça. No caso de promotor de justiça, é o PGJ que vai iniciar essa investigação e, é claro, o próprio Ministério Público que vai atuar nesse caso. Não temos aqui uma atuação do delegado de polícia, não é assim que as coisas funcionam no caso de, evidentemente, no caso de promotor de justiça. Assim como no caso de juiz, é o próprio tribunal a quem cabe essa análise inicial da própria investigação e denúncia. Então, primeiro fato é isso, o PGJ é promotor de justiça. Apesar de todas as diligências realizadas, segundo entendeu o PGJ, não foram reunidos elementos informativos, ou seja, provas, por assim dizer, suficientes a fundamentar uma denúncia. Em razão disso, o PGJ pediu o arquivamento do PIC. Ele arquivou, na verdade, o PIC, por ausência de provas e encaminhou o feito ao CNMP. Só que o CNMP entendeu que o PGJ deveria ter encaminhado essa decisão de arquivamento ao Tribunal de Justiça para fins de controle nos moldes do artigo 28 do Código de Processo Penal. Então vamos lá. O que acontece numa investigação? Em uma investigação, o que ocorrerá é que, normal, uma investigação comum, o delegado avaliará, a autoridade policial investigará, e então remeterá o feito ao Ministério Público. O Ministério Público ele pode tomar 3 atitudes quando chega nas mãos dele a investigação, quer seja com o relatório final. Ele pode requerer mais diligências, ainda não estando satisfeito com os elementos de informações constantes do auto de inquérito policial. Ele pode denunciar ou ele pode pedir o arquivamento considerando que não há elementos suficientes para promover a denúncia. Então ele pode pedir diligências, ele pode denunciar ou ele pode pedir arquivamento. Nos casos de processo normal, com a legislação ainda vigente, esse processo vai para a mão do juiz. E o juiz vai decidir se ele entende, concorda com o Ministério Público, com o promotor de justiça. Se ele não concordar, ele remete o feito ao PGJ, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal, para que o PGJ dê sua palavra final. Esse procedimento será alterado com a recente alteração legislativa que está em vacatio legis de 30 dias e agora caberá ao promotor enviar a uma segunda instância do próprio MP e o próprio MP em seu colegiado caberá resolver sobre esses arquivamentos. Então, entrando em vigência as recentes alterações legislativas que inclusive instituíram o juiz de garantias no Brasil e que estão causando um reboliço, caberá ao próprio MP fazer essa análise. Mas até hoje, ainda no país da vacatio, é o juiz que faz essa análise. Aqui, especificamente, o CNMP entendeu que deveria também ser o Poder Judiciário responsável por fazer essa análise, analogicamente se aplicando o artigo 28 do Código de Processo Penal. A pergunta é isso mesmo? O STF concordou com essa tese? O STF não concordou com isso. O artigo 28 se aplica ao PIC? Depende. O colegiado entendeu que o arquivamento do PIC promovido pelo Procurador-Geral de Justiça, em hipótese de sua atribuição, como era o caso aqui, investigando o promotor de justiça, não reclama prévia submissão ao Poder Judiciário, pois o arquivamento não acarreta a coisa julgada material, ou seja, esse procedimento poderá ser reaberto ainda caso surjam novas provas.
Então o chefe do Ministério Público Estadual é a autoridade própria para aferir a legitimidade do arquivamento do PIC, por isso descabe a submissão da decisão de arquivamento ao Poder Judiciário. Então, cuidado com isso. O artigo 28 ele é plenamente aplicável ao PIC, mas nas hipóteses que não configuram competência originária do PGJ. Nos casos que a competência e a atribuição é do PGJ, não há análise judicial. Fiquem atentos a isso. Podemos passar então à nossa terceira jurisprudência do dia para falar agora sobre direito administrativo. Vamos a ela. Redução da alíquota de imposto de importação e dever de indenizar. Temos aqui também administrativo misturado um pouquinho aí com o tributário. É um recurso extraordinário, bastante interessante, em que o STF entendeu que não se configura responsabilidade civil do Estado por alegados prejuízos resultantes da queda dos níveis de venda de produtos nacionais em razão da alteração da política fiscal. A alteração da alíquota de imposto, segundo o STF, de importação por ato do poder público como instrumento de política econômica não gera direito de indenização por se caracterizar como ato legislativo, com um efeito geral e abstrato. O que o STF está dizendo aqui? Está dizendo que caso você sofra eventual perda financeira em sua atividade econômica por alteração da política fiscal, não haverá direito à indenização. Vamos estudar isso com um pouco mais de calma. Em 1994, o Ministério da Fazenda editou uma portaria reduzindo de 30% para 20% a alíquota de imposto de importação de uma série de produtos, entre os quais os brinquedos. E aí, amigos, os estrangeiros fizeram a festa. Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: redução de 20% para 30% da alíquota de imposto. Vocês já conseguem imaginar que as empresas brasileiras, praticamente subsidiadas, mas não de maneira própria, na verdade elas estavam protegidas por uma barreira fiscal de 30% de imposto sobre produtos estrangeiros, elas conseguiam aí florescer vendendo brinquedos de maneira mais cara para os consumidores nacionais. Então os produtos estrangeiros não conseguiam acessar. Quando houve a redução, que nem foi lá tão expressiva, de 20% para 30% no imposto, o mercado brasileiro foi inundado por produtos estrangeiros, em especial os chineses. Os chineses dominaram o mercado com produtos muitas vezes de melhor qualidade e por preço inferior, o que levou muitas empresas brasileiras de brinquedos à falência e outras a sentirem severas perdas no seu faturamento e terem de se readequar, sem contar a perda bastante expressiva do market share, ou seja, da sua fatia de mercado em que conseguiam competir e se sobressair. O que aconteceu? As empresas de brinquedo brasileiras foram a loucuras, né? Ah, meu Deus, estão quebrando as empresas nacionais, fonte de emprego. Em vez de tentarem competir, ou seja, produzir produtos melhores e mais baratos, as empresas brasileiras preferiram fazer o que é mais fácil, né? Lobby, choramingar com o governo e buscar de alguma forma alteração com novamente o protecionismo e o aumento dos impostos sobre os estrangeiros. Eles conseguiram fazer isso. Lá em 1996, 2 anos depois, o governo foi lá e realmente aumentou o preço em cima dos produtos, ou seja, aumentou o preço em cima dos brinquedos novamente. Então, a situação estava restabelecida, mas 2 anos depois, várias empresas já haviam falido e outras haviam experimentado realmente redução substancial do seu rendimento. A fabricante de brinquedos, para quem se lembra, a Estrela, quem é aí um pouquinho mais velho já vai lembrar ou teve algum brinquedo da Estrela, porque era realmente a empresa que dominava o mercado. A Estrela moveu uma ação contra a União, alegando que a portaria de 94 havia causado enormes prejuízos a ela. E ainda que fosse legal do ponto de vista estritamente formal, esses prejuízos causados deveriam ser reparados, porque houve uma quebra da expectativa, da confiança que o governo tinha para com ela. E minha pergunta é isso mesmo? Será que existe essa relação de confiança? Será que existe quebra da boa-fé aqui com relação ao nosso querido Estado e a ponto de ensejar aí uma quebra dessa relação e então o dever de indenizar? Então
Vamos estudar um pouquinho essa matéria de maneira mais profunda. A primeira questão é que o imposto de importação, nos termos do artigo 153, inciso 1 e parágrafo 1º da Constituição Federal, ele é uma das exceções à legalidade. Por quê? Porque a União ela pode instituir e cobrar esse imposto de importação sobre produtos estrangeiros e é facultado ao Poder Executivo, atendidos os limites estabelecidos em lei, ou seja, teto e piso, um valor máximo e um valor mínimo de alíquota, ela pode alterar essas alíquotas por meio de ato do Poder Executivo. Ou seja, não precisa de lei, ela pode alterar por ato do Poder Executivo, por exemplo, por portaria. Então, realmente era legal a redução por portaria. Então, o imposto de exceção o imposto de importação é uma exceção ao princípio da legalidade e admite ato infralegal regulatório, decreto do Presidente da República ou portarias do Ministério da Fazenda. Então, devendo apenas respeitar as alíquotas máximas, o teto, e as alíquotas mínimas, o piso, de maneira que sejam previstas em lei. E aí vem a segunda questão, mas os fabricantes nacionais ainda assim têm razão? O STJ, no acórdão que foi impugnado junto ao STF, ele já havia colocado muito bem a questão. A possibilidade de alteração da alíquota do imposto de importação por ato do poder público como instrumento de política econômica não gera direito à indenização por se caracterizar ato legislativo com efeito geral e abstrato. Ou seja, se o efeito é geral e abstrato, ele abarca a todos. Logo, não há que falar em direito de ser indenizado por um ato que na verdade não tem destinatário certo, ele vai atingir a todos naquela condição e de maneira absolutamente regular. Por que regular? Porque na verdade nós não temos nenhuma lesão aqui a quem quer que seja individualmente. O poder público ele tem o direito de alterar a sua política econômica, até porque se assim não fosse, o Estado ficaria amarrado. Vocês não concordam comigo? Então, é inerente à política econômica a possibilidade de alteração para atender às circunstâncias internas e externas, como é inerente também o risco empresarial, a necessidade de adaptação a essas mudanças. Ou seja, o que aqui o STF está dizendo, o que o STJ aqui estava dizendo ainda? Olha, amigo, mercado é mercado, é por isso que tem, por exemplo, a nossa proteção à personalidade jurídica, que só em caso de desconsideração é que será atingido o patrimônio dos sócios, é porque todo mundo que entra em atividade empresarial sabe que envolve risco. E envolver risco quer dizer que você tem de ser capaz de se adaptar às mudanças de mercado, inclusive a política econômica, que pela sua própria natureza demandará alterações normais, cotidianas, rotineiras, se for o caso, para atender a situações de mercado e de política e de entendimento do governo sobre a política. E o Collor e os presidentes que vieram em seguida, eles acabaram tendo tanto o Collor quanto o Henrique Cardoso tinham essa toada de abertura econômica do Brasil, de abertura econômica do país para produtos estrangeiros. Então isso era a toada do governo. Então não haveria razão para a Estrela dizer que houve uma quebra da confiança, porque os governos já ingressaram no Planalto com essa promessa de abertura econômica. Além disso, o STJ ressaltou que não há direito subjetivo à manutenção de determinada política econômica. Ou seja, não há afronta ao princípio da boa-fé ou a quebra de confiança a legitimar expectativa sólida no sentido de manutenção de alíquotas. Não há direito subjetivo a alíquotas de imposto de importação. Somente se o Estado, se o governo tivesse se comprometido, aí sim por um ato formal, a incentivar certo ramo do setor privado por certo período, aí sim via regime econômico fiscal, é que você poderia invocar a quebra da confiança na modificação dessa política. Isso acontece, o governo em alguns momentos ele faz uma promessa, ele tem reuniões, faz um documento e diz para os empresários que por 5 anos, que por 10 anos, que por 3 anos, 2 anos, ele fará uma política fiscal protetiva para auxiliar essas empresas. Isso é bastante comum. Alguns são defensores assíduos dessa política, outros são críticos assíduos dessa política, críticos ferrenhos, dizendo que esse tipo de política beneficia pequenas elites, acaba mantendo as elites aí no poder político e econômico, e que esse tipo de jogatina não deveria ocorrer, que nós deveríamos abrir o mercado para a concorrência sem esse tipo de situação.
Quem é mais de direita, pessoas que se ligam ao liberalismo econômico, elas vão preferir que o Estado não tome esse tipo de incentivo e fomento à atividade, entendendo que os empresários têm de se virar. Por outro lado, quem é mais da linha interventiva estatal entende que cabe ao Estado fomentar atividades, especialmente atividades nacionais. De toda forma, o STF ele vem em cima justamente dessa linha para dizer que então não cabe indenização porque não se configura responsabilidade civil do Estado por alegados prejuízos, que na verdade são a perda do market share e do faturamento, o market share aqui é a fatia de mercado, resultante da queda dos níveis de venda dos produtos nacionais. Então o STF, ele ressaltou que essa decisão do STJ ela estava na linha dos precedentes já firmados pelo próprio STF. Então, inclusive, do ponto de vista da prova produzida, aqui do ponto de vista fático da prova produzida, nós temos aqui que a reelaboração da moldura fática delineada no acordo impugnado, ao tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, é insuscetível de viabilizar o conhecimento de recurso extraordinário. O que quer dizer isso? Quer dizer que para você poder reanalisar toda essa prova que foi produzida para verificar se esse ato tinha algum tipo de negociação anterior do governo, caberia aí reanalisar a prova produzida, o que não se realiza, o que não se faz em tese em recurso extraordinário, que é para decidir apenas a compatibilidade dessa decisão com os termos da Constituição. Então o STF, quando ele não quer também julgar um caso, ele apela para isso aqui, que deveria ser realmente a regra, mas que quando ele quer, ele julga, passa por cima e não quer nem saber. Mas de toda forma, ele aqui relata essa necessidade. Agora, para encerrar aqui, a gente pode tentar trazer mais uma questão bem interessante. É importante para um jurista conhecer noções de economia? Para quem entende que não, aqui pega essa aqui. Olha só, os economistas Adam Smith e David Ricardo, por exemplo, eles demonstram que o protecionismo eleva artificialmente os preços e faz os consumidores pagarem mais por produtos piores e ainda, segundo eles, mantém a força laboral da nação alocada em setores, em locais de baixa produtividade e rentabilidade, beneficiando apenas pequenos grupos, pequenas elites. É aquilo que eu comentei agora. Segundo alguns entendem que geralmente quem se alinha a essas ideias liberais de mercado vai dizer que na verdade todo esse falatório de alguns autores que defendem a intervenção estatal, de que estão derrubando elites, aquela coisa toda, é justamente o contrário, é no âmbito do Estado, do protecionismo, desses benefícios, é que as elites se mantêm e conseguem se erguer. Então, quem defende o liberalismo econômico diz, olha, vocês estão equivocados, nós não estamos defendendo elites e permitindo que com a liberdade econômica continuem esses ricos ficando ricos. Eles ficam cada vez mais ricos e conseguem esse tipo de benefício porque eles se alinham ao Estado. É sempre assim, sempre se acoplando aí aos setores públicos para conseguir manter seus benefícios. Isso é histórico, pelo menos nessa linha de entendimento mais à direita, por assim dizer, mais liberal dentro da economia. De toda forma, por que todos os países continuam a impor medidas de proteção aos produtos nacionais, já que o Adam Smith e o David Ricardo já há séculos falam que isso mantém a força laboral da nação alocada em setores de baixa produtividade, prejudicando todo mundo? É que em 1965, o economista americano Wilson ele já demonstrou que os governos respondem mais aos apelos de um pequeno grupo organizado do que de multidões dispersas. Então, com a vinda de importações mais baratas, como a vinda ela atinge um grupo concentrado de fabricantes e seus empregados, a gritaria é grande. O grupo de pessoas atingida por preços mais altos, os compradores de automóveis, por exemplo, esse grupo é enorme. Só que os potenciais trabalhos que são perdidos pelos impactos reflexos acabam ficando dispersos, sem força política. Então, o que está dizendo aqui o Wilson? Ele diz, olha, quando você protege o setor interno, certo setor, você garante aqueles empregos, você garante aquela indústria. Só que os consumidores são levados a comprar produtos mais caros, ou seja, eles têm menos dinheiro para investir em outros setores. Se esses fabricantes fossem obrigados a competir de verdade, ter que ter produtos melhores e mais baratos, sobraria mais dinheiro no bolso do consumidor para investir em outros setores. E esses outros setores gerariam mais empregos. E esses setores que geram mais empregos gerariam ainda mais empregos. E a economia se concentraria nos setores mais fortes, onde realmente o país é competitivo. E a força laboral será alocada nos setores de rentabilidade. Então, só que ele diz,
Considerando que isso em tese será muito mais favorável ao país, gerará muito mais riqueza e renda e empregos do que o protecionismo, por que é que os países continuam protegendo? Ele fala, olha, porque esses eventuais e potenciais empregos estão dispersos em outros setores que já nem sabem que terão empregos. Agora, o protecionismo ele atinge um grupo bem específico, um nicho de fabricantes bem específico. Por isso que no Brasil, quando se fala em reduzir imposto de importação para automóveis, é uma gritaria de não sei quantos mil empregos serão perdidos. Mas talvez se os carros fossem mais baratos no Brasil, quantos outros mil empregos a mais seriam gerados em outros setores, já que nós pagamos uma banana por carros ruins no Brasil. Então, essas digressões econômicas, como nós podemos ver, tem tudo a ver com o direito. E aqui está um julgamento em que a economia passou ao largo das decisões do STF, não foi nem citada e que, claro, ajudaria a reforçar essa decisão, muito embora jurídica, claro, que essa tentativa dos fabricantes nacionais da Estrela de continuar ganhando em cima do protecionismo quando não consegue competir legitimamente no mercado competitivo aberto. Então, assim, é uma piada a tentativa da Estrela ainda de cobrar do contribuinte brasileiro seus lucros que vinham sendo ganhos há muitos anos em cima da sua falta de capacidade de competir no mercado efetivamente competitivo. Jurisprudência do STF, felizmente, por uma linha ou por outra, acertou a mão. A Estrela aprende a competir. Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço a todos e até a próxima!